Olá pessoal, mais uma aula de história, vamos lá. Continuando o assunto da semana passada, da aula passada, a gente vai estudar agora a Revolução Francesa. A Revolução Francesa tem tudo a ver, né, com o Iluminismo, porque um dos inspiradores, né, da Revolução Francesa são os iluministas, né, os filósofos iluministas que a gente estudou já a semana passada. Agora, vamos lá, Revolução Francesa, então. Contexto e antecedentes. Questão para responder. Bom, a gente começa essa aula com uma questão para a gente responder, que seria: para restabelecer a justiça social, é necessário questionar a propriedade privada? Né? Tá aí a questão, a gente vai falar sobre a Revolução Francesa, depois vocês vão voltar nessa questão aqui, pensar e responder, né? Propriedade privada seria as propriedades, né? O dono de uma casa, de um terreno, de um carro, de um celular, isso é propriedade privada. Então, para restabelecer a justiça social, ou seja, para que todos tenham acesso à saúde, educação, etc., justiça social, é necessário questionar a propriedade privada? Então vamos lá. Contextos e antecedentes da Revolução Francesa. Ou seja, contexto é que clima que acontece, o que está no entorno, né? O que estava em volta, o que estava acontecendo nessa época, né? E até antes, que a gente comentou sobre os iluministas, né? Os iluministas são os antecedentes da Revolução Francesa, né? O iluminismo foi a base teórica da Revolução Francesa. Bom, então vamos lá. Crítica dos iluministas ao absolutismo, exatamente. Então, os iluministas, só lembrando então que os iluministas eles pregavam a igualdade, né, a liberdade, e eram contra também os reis absolutistas, né? Então eles eram contra o absolutismo, né? Os reis absolutistas que governavam sozinhos, né? Então a Revolução Francesa vai questionar isso com base nos iluministas. Outra questão importante também, a maturidade da burguesia, né? Eu já comentei com vocês que a burguesia o significado de burguês é aquele que é o dono da indústria, né? O burguês, o dono da indústria, né? Nessa época, o burguês, ele já era muito rico. Veja que essa época aqui acontece em 1789, né? 1789, a gente já estava em plena Segunda Revolução Industrial, ou seja, né, a própria França já estava fazendo a sua Revolução Industrial, a Inglaterra principalmente, né? E a burguesia era a dona da indústria. E a burguesia tinha dinheiro, mas não tinha o poder, né? Ela queria o poder do rei para governar, para trazer benefícios para si. O rei absolutista, para a burguesia, era um empecilho, né? Então veja que a burguesia é uma elite, né, que vai contra o rei, tá? 3. Altos gastos dos nobres e clero, exatamente. Então, isso foi outro motivo também da Revolução Francesa, né? Os nobres, né, e o rei, né, gastavam muito dinheiro, né? Porque eles não trabalhavam, não faziam nada, os nobres, o rei não fazia nada, né? E gastavam o dinheiro do imposto, né? O povo, todo mundo tinha de pagar, inclusive a burguesia, tinha de pagar impostos altos para sustentar a nobreza e o rei, né? O rei com a sua nobreza maior morava num palácio chamado Palácio de Versalhes. Para vocês terem uma ideia, esse palácio cabia em torno de 7.000 pessoas. 7.000 nobres moravam ali, era uma verdadeira cidade, né, um palácio chamado Versalhes, onde ali estava a família real com o rei e a sua nobreza, né, 7.000 pessoas, né. Os gastos eram imensos, né, eram bailes todo dia, muita comida, muita bebida e etc. Então,
a burguesia estava sustentando isso e não participava, né, com o poder, né? Então a burguesia queria derrubar isso daí também, por causa disso também, né? Outra questão, aumento da população e do pouco trigo. Aqui a gente está falando do povo, né? A gente não está falando mais exatamente da burguesia, mas então aumentou muito a população na França e houve um ano aí que, nesse ano, 1789, até o ano anterior, houve uma escassez de comida, porque teve uma seca muito forte, né? E a produção já estava pouca por causa da quantidade de gente, né? Que tinha para alimentar. E juntando-se a isso, uma seca muito grande causou a fome na França, né? Uma fome muito grande. A zona rural, ou seja, as fazendas eram feudais ainda, né? Ou seja, nós estamos falando aqui em 1789, em plena Revolução Industrial, ou seja, os países se industrializando, principalmente França e Inglaterra, né? E o pessoal da zona rural ainda estava vivendo o feudalismo, né? Ou seja, de antes de 1500, né, da época de 1500, feudalismo dessa época, 1400, 1500, né, até antes, né, ou seja, nós já estamos em praticamente 1800 e ainda a zona rural da França ainda vive uma situação feudal, né, de servo e nobre, né. Luís XVI era o rei, um rei absolutista, né, alegava, então nessa época, né, ele alegava o quê? Que ele tinha o direito divino, né? Os reis absolutistas nessa época, na Europa inteira, eles diziam que para justificar o absolutismo dele, o poder deles, eles diziam o quê? Que Deus deu essa missão para eles. Eles vieram com a missão de Deus, né, na Terra. Então eles eram divinos, né? Eles tinham relação com Deus, eles eram representantes de Deus e de Cristo aqui na Terra. Então eles justificavam o poder deles pelo direito divino, né? Guerras. Esse rei aqui, o Luís XVI, se meteu numa guerra de independência dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos, para se tornar independente da Inglaterra, teve de fazer uma guerra, que é a Guerra de Independência. E a França foi ajudar os Estados Unidos, né? Isso daí causou um aumento muito grande de despesa, né? Deu muita despesa. E, consequentemente, o rei teve de aumentar os impostos, né? Ou seja, aumentou a fome e mais ainda a insatisfação da burguesia nesse momento, né? Bom, gente, então nós falamos aqui dos principais motivos da Revolução Francesa, né? Veja aqui o povo, então, o povo mais a burguesia, totalmente insatisfeitos, vão se unir contra a nobreza para derrubar o rei. Certo, gente? Então, povo e burguesia contra a nobreza. Bom, gente, na França nessa época aqui, a gente tinha 3 estados. Ou seja, a França era dividida em 3 estados. O que significa isso? O primeiro estado era o clero, ou seja, os padres, né? A igreja católica. Segundo, os nobres. E o terceiro estado era o povo mais a burguesia, né? Então, o primeiro estado era o clero, os padres, né? Os bispos, principalmente o clero maior, né? Que eram os bispos, arcebispos, né? O alto clero. Os nobres, que é o que eu já falei, o rei, né? E a sua família e aqueles nobres, né? Que moravam lá em Versalhes. E o terceiro estado, que era o povo, né? Aqui o povo, nós estamos falando dos camponeses, desse pessoal que trabalhava na zona rural. Nós estamos falando dos médicos, dos professores, dos trabalhadores de indústria, os comerciantes, né? E mais a burguesia, que era o dono da indústria. Ficava tudo no terceiro estado. Era o que menos poder tinha, menos direito tinha, né? Totalmente tinha de pagar impostos, né? Para sustentar o clero e a nobreza, né? Os impostos, então,
que o rei cobrava era distribuído entre os nobres e os padres. Tá, pessoal? Vamos lá, então? Bom, lógico que que a burguesia, né, e o povo estavam muito satisfeitos, né? Aumentaram-se os protestos, etc, etc, e foi criando um clima de insatisfação geral, né? O terceiro estado, né, a burguesia e o povo, de tanto reclamar, acabou fazendo com que o rei, né, através da lei, né, invocasse algumas assembleias, né, onde eram votados ali se ia subir imposto, se não ia, se então a burguesia reclamou muito e o rei votou, né, chamou lá os três estados, né, o clero, o nobre e o povo, para numa reunião, né, numa assembleia, votarem se ia subir o imposto, se não ia, o que podia fazer, etc, etc. Lógico que o rei manipulava essa votação, né? Porque cada estado tem direito a um voto. Então, o clero, né, os padres tinham direito a um voto, valia um ponto. Os nobres dava mais um voto, um ponto. E o terceiro estado, um voto. Lógico que os nobres com o clero se uniam, faziam ali um conchavo antes da votação e eles resolviam então votar, né? Então dava 2-1, né, contra a burguesia. Eles estavam sempre ganhando essas votações, né? Até que um dia então a burguesia e o povo não aguentando mais e já estava as ruas da França, né, de Paris principalmente, já estavam fervilhando de protestos, etc, etc. A burguesia, né, o terceiro estado, convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Por quê? Porque o rei se negou a se reunir com o terceiro estado, né, com a burguesia. A burguesia pegou e falou assim, então nós vamos, nós mesmos vamos fazer uma assembleia, e chamou-se Assembleia Nacional Constituinte. É chamado de Assembleia Jogo da Pela, porque dentro do palácio lá de Versalhes tinha uma quadra de jogo de palma, né, que era um jogo, uma espécie de tênis, né, o antecedente do jogo de tênis, né, era uma sala muito grande, fechada, e ali se jogava a bolinha com a mão, então chama jogo de palma, né, por ser jogo de palma. Os deputados, né, do terceiro estado, ou seja, da burguesia e do povo, foram correndo lá para esse lugar, ali eles votaram a Assembleia Nacional Constituinte, né, e a guarda do rei não conseguiu impedir isso daí, inclusive já foi dado ordem do terceiro estado para que o povo fosse para as ruas, e aí o povo foi para a rua e invadiu a Bastilha, né, que é o símbolo da Revolução Francesa, é a Bastilha. A Bastilha é uma prisão, né, chamava-se Bastilha, né? Enquanto os deputados se reuniam lá no Palácio de Versalhes, lá na quadra de jogo de palma, já votando uma nova constituinte, fazendo uma nova constituinte, já votando leis, né? O povo já estava na rua, botando fogo em tudo, e o povo foi para a prisão chamada Bastilha, né? Ali era o símbolo do absolutismo, né? Porque o rei, todo mundo que era contra o rei era preso né, ficava preso nessa prisão, né? Uma prisão política, né? Ali eram torturados, etc. Uma das primeiras coisas que foi feita foi a destruição da Bastilha, né? É o símbolo, então, da Revolução Francesa, é a queda da Bastilha. Acontece nesse mesmo momento. Enquanto os deputados se reuniam, formando uma Assembleia Nacional Constituinte, o povo já nas ruas, já incendiando tudo, né? Bom, então o terceiro estado convoca a Assembleia e dá início à Revolução Francesa em 7 de 1789, ou seja, no mês 7 de 1789, começa a Revolução Francesa. Quando? Exatamente quando, então, o rei se nega a negociar, os deputados do terceiro estado se reúnem numa das salas lá do palácio e já convocam uma Assembleia Nacional Constituinte. Enquanto isso, o povo já nas ruas invadindo a Bastilha. Isso no mês 7 de 1789. Nessa Assembleia Nacional Constituinte já fica decidido, né, a Declaração dos Direitos dos Cidadãos, ou seja, todo mundo é igual perante a lei. Veja que então isso daqui é iluminismo,
né, já sendo colocado em prática, né, de Declaração dos Direitos do Cidadão. Todo mundo é igual perante a lei, inclusive o rei, né? Também a fim do absolutismo, né, acaba com os poderes do rei, e fim do feudalismo, né, ou seja, aquela condição do campo lá do trabalhador rural ficar na mão do senhor feudal, aquela condição de servo, sem salário, sem nada, também acaba. Então acaba o absolutismo, o feudalismo. E é declarado os direitos do cidadão, ou seja, igualdade e liberdade. Bom, dentro da fase da Revolução Francesa tem três fases, né? Três fases. O importante é você guardar não a data, mas o que aconteceu nessa época. Então, a Assembleia Nacional, a primeira fase é essa aqui, a Assembleia Nacional. Vai de 1789 a 1792, exatamente. Quando começa a Revolução Francesa, lá no dia que eles se reúnem lá no palácio, contra a vontade do rei, e já declara, né, faz uma declaração e uma nova Constituição, né? Então, veja bem, nessa primeira fase, a burguesia ela está unida ao povo, né? O terceiro estado, que era a burguesia e o povo, se unem para fazer a Revolução Francesa. Então, nessa primeira etapa, nessa primeira fase, a burguesia está unida aos camponeses e eles vão fazer a Constituinte, tá? Bom, só que então, a burguesia era o dono de indústria, domina as cidades, né? São as pessoas ricas, né? Vamos dizer assim, da cidade, os industriais. E o campo, os camponeses, né? Que acabaram lá com o feudalismo. A burguesia, né? O pessoal que fica na cidade eram chamados de girondinos, né? E os camponeses de jacobinos, ou seja, na Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, eles estão fazendo uma nova Constituição, novas leis para a França, né? Acabando então com o absolutismo, feudalismo, poder do rei, etc., dando direitos às pessoas. Veja que então a burguesia e os camponeses vão fazer essa Constituição, essas leis, né? Então a burguesia era chamada de girondinos e os camponeses jacobinos, porque lá na Assembleia, então, eram várias pessoas, né? Mais de 300 pessoas se reuniam ali, e havia então o grupo dos girondinos, ficaram conhecidos por esse apelido, né? Gironda e jacobinos, né? Olha, então aqui eles também, né, nessa Constituição aqui, eles acabam com o absolutismo e eles colocam, né, aquilo que o Montesquieu, aquele filósofo iluminista, queria, né, que ele queria o quê? A divisão de um poder só na mão de... não, né, o Montesquieu dizia o quê? Que o rei não podia ser absolutista, não podia ter vários poderes na mão dele, concentrado tudo na mão dele, né? Então, exatamente, essa Constituição ela vai dividir o poder em três poderes: o poder legislativo, judiciário e executivo, que é até hoje, né? O Brasil, vocês sabem, né, a gente estudou a semana passada como que o Brasil é dividido em três poderes: legislativo, judiciário e executivo. São os três poderes, né? Então, veja que o Brasil ele segue essa cartilha dos iluministas também, né? E aqui na França, já em 1789, eles já tinham essa cartilha, né? Então, eles destituíram o rei, né? E já fizeram novas leis, uma nova Constituição, dando três poderes, ou seja, o poder ia ser dividido entre deputados, entre o que administrava e o que o julgava. E também nessa época aqui, nessa primeira fase, é a proclamação da República, ou seja, acabou a monarquia na França. Em 1792, acaba a monarquia na França e o rei é totalmente destituído. Tanto que em 1793, um ano depois da declaração da República, o rei é guilhotinado, né? Ele é condenado, né, pelos girondinos e jacobinos lá na Assembleia. Eles julgam e votam pela morte do rei. Tanto o rei quanto a rainha são mortos na guilhotina. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. E aí, vamos lá.
De 1792 a 1795 é a segunda fase, chamada de convenção. Só mais uma questão, gente. Essa fase aqui, embora tenha participação do povo, da burguesia, predominou mais o poder da burguesia, tá, gente? A burguesia aqui impôs mais as suas ideias sobre essa nova Constituição, ou seja, essa Constituição é considerada uma Constituição da primeira fase. Essa primeira Constituição é uma Constituição burguesa, mais voltada para os burgueses, né? Deixou um pouquinho de lado os camponeses, ficaram prejudicados aí. Tá certo, pessoal? Só essa observação. Então, entrando na segunda fase de convenção, que vai de 1792 a 1795. Essa convenção aqui, o que vocês têm de saber, lembrar, que é a fase do terror. Isso cai muito, isso é importante você saber, né? O terror foi o quê? Exatamente, os camponeses, né, não ficaram satisfeitos, né, o povo em geral, os jacobinos, não ficaram satisfeitos com essa Constituição aqui, muito burguesa, né? Eles, então, acabam subindo ao poder, né, lá na Câmara dos Deputados, né? E o Robespierre, que era um líder jacobino, né, ele, Danton, que eram revolucionários, eles vão criar o terror. Ou seja, todo aquele que era contra o regime e tal, eles condenavam o quê? A guilhotina. Inclusive o rei foi condenado à guilhotina, né? Ou seja, guilhotina era uma navalha, uma espécie de machado, né, que batia na cabeça da pessoa, no pescoço, cortando o pescoço da pessoa, chamado guilhotina. Por isso que chamou fase do terror, porque muita gente, mais de 3.000 pessoas foram mortas na guilhotina, condenadas aqui pelo Robespierre, né? Ou seja, então essa fase aqui é uma fase mais popular, onde o povo dominou mais, né? Tá certo, gente? E também foi feita, então, por causa disso, uma nova Constituição, anulando a da primeira fase lá, né, da Assembleia Nacional. Porque, exatamente, esse pessoal, Robespierre, que defendia o povo, né, anulou essa eleição, essa Constituição passada e fez uma nova, dando mais direitos ao povo, né. No final, a burguesia acaba retomando o poder, né, e cria uma outra Constituição, voltando aqui a ter poder a burguesia, então voltando a dar as cartas aqui, né. O próprio Robespierre acaba sendo morto na guilhotina. Ele mesmo, né, que havia criado a guilhotina e condenado muitas pessoas, né, e criou essa condenação, né, a morte na guilhotina, e ele mesmo acaba no final sendo guilhotinado, tá bom? E a burguesia então volta ao poder. E acaba a segunda fase. A terceira fase é a fase do diretório, que vai de 1795 a 1799, ou seja, já estamos praticamente em 1800. Tá, pessoal? Então, olha, o que acontece nessa época aqui? A burguesia toma o poder novamente, tá? Então é supremacia girondina, né, que eu coloquei aqui, ó, girondino é a burguesia, né, os ricos. Nesse meio tempo aí já surge Napoleão, né, que era um general de 26 anos, ganhou várias batalhas, ele acaba então os girondinos aqui, a burguesia, junto com Napoleão, acaba dando um golpe, tá certo? Criando o consulado, né? Então o diretório acaba e Napoleão acaba se tornando um cônsul, né? Ele é nomeado cônsul e encerra a Revolução Francesa e entramos na fase de consulado, que já na história, já é estudado na parte da história de Napoleão Bonaparte, né? Tudo bem, pessoal? Fiquem em paz, acabou a nossa aulinha, estudem bastante, respondam a pergunta lá do comecinho da aula, né? Tá certo, gente? Então vamos lá, olha, a questão questão para responder. Para restabelecer a justiça social, é necessário questionar a propriedade privada? Responda aí, tudo de bom para vocês, fiquem em paz.